Você já imaginou um livro antigo, repleto de segredos, sobre anjos caídos, gigantes e criaturas celestiais que caminharam pela terra e desafiaram a ordem divina? O livro de Enoque, um texto fascinante e misterioso que não faz parte das escrituras tradicionais, revela uma realidade surpreendente. Seres celestiais, conhecidos como vigilantes, desceram ao mundo, interagiram com a humanidade e deram origem a figuras enigmáticas, como os Nefilim. Mas por que esses anjos foram punidos? E o que eles trouxeram de tão perturbador para o mundo? Hoje vamos explorar essas questões e mergulhar no universo místico e enigmático do livro de Enoque. Prepare-se, pois o que você vai ouvir pode mudar sua perspectiva sobre os seres celestiais. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje convidamos você a uma viagem pela história, mito e misticismo para desbravar os mistérios do livro de Enoque, um dos textos mais intrigantes e talvez subversivos da antiguidade. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de todos os nossos vídeos semanais e ajuda a levar esse conhecimento a mais pessoas que, assim como você, amam explorar o sobrenatural e o espiritual. Na Bíblia, existe um breve, mas enigmático versículo que já instigou gerações. Enoque andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Mas o que significa essa caminhada com Deus? Qual foi o destino de Enoque e o que ele viu ao ser levado? No livro de Enoque, ele nos revela uma realidade chocante. Ao ser transportado para os céus, ele testemunha a rebeldia de seres divinos e o surgimento de criaturas misteriosas que marcaram para sempre a história da humanidade. Imagine um mundo onde os céus e a terra não estão separados, onde anjos caminham entre os humanos e compartilham seus conhecimentos. O livro de Enoque é uma janela para esse mundo perdido, onde seres celestiais, também conhecidos como vigilantes, observavam e interagiam com a humanidade. Eles não eram apenas espectadores. Esses anjos decidiram intervir no curso humano. E as consequências foram profundas. Segundo o texto, os vigilantes tomaram esposas humanas e deram origem a uma raça de gigantes, os Nefilim, que espalharam caos e terror sobre a terra. Em seu testemunho, Enoque registra essas visões em detalhes, revelando uma narrativa de poder, punição e esperança. Desde os primeiros capítulos do livro de Enoque, somos lançados em uma narrativa deslumbrante, onde o profeta nos conta sobre sua jornada inesperada aos céus. Imagine a cena. Enoque, um homem comum, é escolhido para testemunhar segredos que nenhum outro humano viu. Ele é levado para esferas, onde o tempo e o espaço se desdobram. E é neste ambiente sobrenatural que ele encontra os vigilantes, anjos poderosos, mas rebeldes, que desafiaram a ordem de Deus. O livro de Enoque não apenas relata o comportamento dos vigilantes, mas explora os motivos por trás de sua queda. Os vigilantes, movidos por desejo e curiosidade, abandonaram seus postos nos céus e decidiram intervir na vida dos humanos. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos secretos e, em sua transgressão, formaram uma aliança proibida com as filhas dos homens. Dessa união surgiram os Nefilim, seres híbridos e imponentes, que trouxeram caos e desafiaram as leis divinas. Mas por que esses anjos decidiram se rebelar? No livro de Enoque encontramos uma explicação. Os vigilantes acreditavam estar trazendo uma nova era de conhecimento e poder à humanidade. Eles ensinaram aos homens e mulheres os segredos dos céus, revelando habilidades como a criação de armas, a interpretação de sinais celestiais e até mistérios das artes. No entanto, esses conhecimentos acabaram corrompendo a humanidade,
gerando conflitos e uma busca desenfreada por poder e destruição. E houve gigantes na terra naqueles dias. Filhos de Deus vieram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Gênesis 6:4. Este breve trecho bíblico, que menciona a presença dos gigantes, encontra detalhes completos nas visões de Enoque, onde os Nefilim são descritos como gigantes violentos que ameaçaram a paz da terra e desestabilizaram a criação divina. Enoque é designado por Deus para observar e relatar essas ocorrências. Ele assume a função de cronista, responsável por testemunhar e advertir tanto os vigilantes quanto a humanidade sobre as consequências de suas ações. Enoque, em seu livro, descreve a reação divina. Deus se enfurece com os vigilantes e decide punir seus atos transgressores. Mas antes da sentença final, ele envia Enoque para confrontar esses anjos caídos e registrar as suas palavras, para que a humanidade entenda a gravidade do ocorrido e a dimensão do poder divino. Em uma missão incomum, Enoque é instruído por Deus a se aproximar dos vigilantes para transmitir-lhes a sentença divina. Imagine Enoque, um simples mortal, enfrentando seres de imenso poder e arrogância. Em sua narrativa, ele descreve a tensão e o peso desse encontro. Ao confrontá-los, Enoque revela o destino que os aguarda. Os vigilantes seriam aprisionados, banidos para sempre do convívio divino, e seus descendentes, os Nefilim, seriam destruídos para proteger a ordem do mundo. As palavras de Enoque carregam uma severidade que ecoa pelo tempo. Vocês que deixaram o céu, que abandonaram a ordem de Deus, verão seus filhos perecerem. Vocês que julgaram as regras divinas como insuficientes, agora verão sua linhagem perecer. O poder de suas palavras é impressionante, e mesmo os vigilantes, em sua altivez, ficam amedrontados. Sabendo que suas ações trouxeram ruína, eles pedem a Enoque que interceda por eles junto a Deus, mas o julgamento já havia sido decretado. Com a sentença declarada, o livro de Enoque descreve o destino dos Nefilim, os filhos híbridos dos anjos caídos. Eles se tornaram figuras de poder descontrolado, guerreiros que causavam terror e destruição. A presença dos Nefilim na terra desequilibrou a criação e ameaçou a paz entre os humanos. Enoque testemunha a intervenção divina para restaurar o equilíbrio. Um dilúvio de proporções épicas é enviado para purificar a terra e extinguir esses seres que desafiaram a ordem natural. A extinção dos Nefilim, além de ser uma ação de restauração, simboliza o limite da tolerância divina. Esse ato demonstra que o poder de Deus não deve ser desafiado e que a ordem celestial deve prevalecer sobre a ambição dos seres, sejam eles humanos ou celestiais. Esse evento serviu como uma lição profunda para Enoque e para as gerações que viriam a seguir, deixando claro que mesmo os seres de grande poder são subordinados ao plano divino. O livro de Enoque é rico em mistérios e simbolismos, muitas vezes referenciados, mas raramente explicados em outras escrituras. Muitos teólogos e estudiosos debatem sobre as lições contidas no texto. É um livro que levanta questões fundamentais sobre a liberdade dos seres divinos, o papel do conhecimento e o equilíbrio entre o bem e o mal. Enoque é visto não apenas como um profeta, mas como um guardião da ordem divina. E o livro de Enoque, um testemunho das consequências de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. As escrituras tradicionais, como a Bíblia, mencionam Enoque apenas brevemente, mas o conteúdo do livro apócrifo revela um universo complexo de forças sobrenaturais e de moralidade em jogo. Muitos creem que a omissão do livro de Enoque das escrituras oficiais não diminui sua importância, mas sim aumenta o mistério e o fascínio sobre o que ele realmente representa. Enoque não é apenas um observador,
Ele é, de certa forma, um intermediário entre o mundo divino e a humanidade. Ao registrar as ações dos vigilantes e as consequências de sua rebeldia, Enoque age como um guardião do conhecimento, preservando as lições divinas para as futuras gerações. Sua missão é clara: mostrar que o conhecimento, embora poderoso, deve ser tratado com respeito e responsabilidade. Esse papel de Enoque como guardião do conhecimento é um dos elementos mais fascinantes do livro. Ele não só observa, mas também alerta. Ao registrar a história dos vigilantes e dos Nefilim, Enoque deixa um legado que, mesmo perdido e recuperado através do tempo, ressoa até hoje. A mensagem é clara: o poder do conhecimento pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. O livro de Enoque revela uma interação muito próxima entre o mundo dos anjos e o mundo dos humanos. Diferente de outras escrituras, onde os anjos agem como mensageiros distantes, no livro de Enoque, os seres celestiais interagem diretamente, influenciando e até se misturando com a humanidade. Isso levanta questões profundas sobre a influência desses seres na vida humana e os limites que deveriam existir entre o divino e o mundano. Essa relação é complexa e muitas vezes controversa. A aliança entre os vigilantes e os humanos criou uma ponte entre o céu e a terra, mas ao mesmo tempo foi uma transgressão das leis divinas. Esse contato direto mostrou que, embora poderosos, os seres celestiais também estão sujeitos a tentações e falhas. Enoque observa, relata e nos permite questionar até que ponto os seres divinos devem intervir na existência humana. Para além das histórias de rebeldia e punição, o livro de Enoque é repleto de ensinamentos e de uma sabedoria oculta que pode ser interpretada de várias maneiras. Cada evento, cada sentença carrega uma mensagem sobre humildade, limites e o papel da justiça divina. Para Enoque, testemunhar esses eventos e registrar essas lições era uma missão sagrada, um compromisso que transcende o tempo e as gerações. Muitos leitores do livro de Enoque acreditam que a sabedoria contida nele não é apenas sobre os vigilantes e os Nefilim, mas sobre a própria condição humana. A queda desses seres, o caos que trouxeram e a punição que receberam são reflexos dos perigos da ambição desmedida e do abuso do poder. Enoque nos lembra que o conhecimento deve ser usado com responsabilidade, pois cada ação tem consequências, tanto para os humanos quanto para os celestiais. O livro de Enoque também contém visões de eventos futuros, incluindo uma profecia sobre o juízo final. Segundo Enoque, o julgamento dos vigilantes é apenas um prelúdio do que está por vir. Ele descreve visões de um tempo em que toda a criação será julgada e cada ser, humano ou celestial, será chamado a prestar contas de suas ações. Esse elemento profético do livro amplia a narrativa, levando-nos a refletir sobre o destino final da humanidade e o propósito da existência. A profecia do juízo final coloca o livro de Enoque em uma posição única dentro dos textos apócrifos, pois oferece uma visão detalhada do que muitos consideram o fim dos tempos. Enoque vê um tempo de renovação e justiça, onde o mal será erradicado e a paz será restaurada. Esse vislumbre do futuro traz uma nova dimensão à história dos vigilantes, mostrando que mesmo após suas ações, o equilíbrio será, um dia, restaurado. No coração do livro de Enoque está o tema da justiça divina. Ao longo do texto, Enoque nos mostra que, embora a misericórdia de Deus seja infinita, há limites que não podem ser ultrapassados. A rebeldia dos vigilantes foi um ato de desafio direto à ordem estabelecida por Deus, e a punição que receberam mostra que, independentemente de sua posição, ninguém está acima da justiça divina.
Essa visão de Enoque nos leva a refletir sobre a ideia de justiça e as consequências de nossas próprias escolhas. Essa justiça, porém, não se restringe aos vigilantes. O livro também sugere que a humanidade, ao aceitar o conhecimento proibido e permitir a criação dos Nefilim, teve sua parcela de responsabilidade. Enoque revela que os atos dos humanos, influenciados pelo conhecimento dos anjos caídos, também contribuíram para o caos na Terra. Esse conceito de justiça coletiva é uma mensagem poderosa e atemporal, lembrando-nos de que nossas ações sempre afetam o mundo ao nosso redor. O impacto do livro de Enoque vai além das páginas do próprio texto. Mesmo sendo um livro apócrifo, ele influenciou diversas tradições religiosas e inspirou debates entre teólogos, historiadores e leitores ao longo dos séculos. Seu conteúdo misterioso e profundo é citado em diferentes textos religiosos e ressurge na cultura popular como uma fonte de fascínio e questionamento. Diversas religiões antigas e modernas foram tocadas pelas histórias contidas no livro de Enoque, e muitos o veem como uma chave para entender mistérios bíblicos não revelados em outros textos sagrados. Os conceitos de seres celestiais interagindo com humanos, o surgimento dos Nefilim e a previsão de um juízo final são temas que continuam a ressoar até hoje, desafiando nossa compreensão sobre o divino e o terreno. O fato de o livro de Enoque não estar incluído na Bíblia canônica gerou grande controvérsia. Muitos se perguntam: por que um texto tão fascinante, que traz detalhes únicos sobre seres celestiais e eventos sobrenaturais, foi excluído das escrituras oficiais? Há quem acredite que o conteúdo do livro era poderoso demais, que as revelações contidas ali poderiam alterar a percepção religiosa da época e desafiar dogmas estabelecidos. Essa exclusão gerou uma aura de mistério em torno do livro, tornando-o objeto de estudo e curiosidade para aqueles que buscam entender os motivos por trás da sua omissão. A história de Enoque e suas visões continuaram a existir, não em um altar, mas nas mãos daqueles que questionam, que exploram e que acreditam que o saber vai além do que foi definido como canônico. A figura de Enoque e as criaturas que ele testemunhou continuam a fascinar pessoas ao longo das eras. O que torna essa narrativa tão cativante? Talvez seja a proximidade entre o humano e o divino, a ideia de que um simples homem foi escolhido para testemunhar os segredos do universo e registrar esses conhecimentos para a posteridade. Talvez seja o fato de que Enoque representa o poder do conhecimento e as complexidades da interação entre mundos diferentes. O livro de Enoque é um lembrete de que há mais do que o que vemos. Ele nos convida a explorar os limites do conhecido e a refletir sobre o que significa estar em um mundo onde o sobrenatural e o natural coexistem. Para muitos, Enoque simboliza a curiosidade e a busca incansável pelo entendimento das coisas maiores e mais misteriosas da existência. Os vigilantes e os Nefilim, além de figuras míticas, representam aspectos profundos da natureza humana e das forças que regem o universo. Os vigilantes, anjos que decidiram abandonar seus deveres celestiais, simbolizam a tentação pelo poder e pelo conhecimento além dos limites estabelecidos. Eles refletem a constante luta da humanidade em buscar respostas e, muitas vezes, ultrapassar os limites em busca do proibido. Seus descendentes, os Nefilim, trazem à tona as consequências da desobediência e do desejo desmedido. O surgimento dos Nefilim e o caos que trouxeram mostram que as escolhas impensadas, sejam divinas ou humanas, trazem resultados irreversíveis. Esse simbolismo é poderoso e nos leva a refletir sobre nossas próprias decisões, nossas ambições e o impacto de ultrapassar limites que, em algum nível, foram impostos para manter o equilíbrio. Apesar de ter sido escrito há milênios, o livro de Enoque traz lições que podem ser aplicadas ainda hoje.
Em um mundo onde o conhecimento está em rápida expansão e as fronteiras do que é possível estão sempre sendo empurradas, as histórias de Enoque, dos vigilantes e dos Nefilim nos lembram da importância de equilibrar a busca pelo saber com a responsabilidade e o respeito pelos limites éticos e espirituais. A história dos vigilantes é um alerta para o uso do conhecimento. Nos tempos modernos, onde tecnologias e ciências avançam a passos largos, o livro de Enoque serve como um lembrete de que a sabedoria deve ser tratada com humildade. O poder, sem limites ou sem ética, pode causar um desequilíbrio que afeta não apenas o presente, mas também gerações futuras. Outro aspecto fascinante do livro de Enoque é a forma como ele explora o sobrenatural. Diferente de outros textos, onde o divino é distante e misterioso, no livro de Enoque, o sobrenatural está diretamente ligado à terra. Anjos caminham entre os humanos, seres celestiais revelam segredos, e a barreira entre o divino e o mundano parece quase inexistente. Essa proximidade cria uma narrativa rica e envolvente, onde o leitor se sente parte de um universo onde o sobrenatural é palpável. Essa abordagem é única e provoca uma sensação de mistério, nos fazendo questionar o que realmente sabemos sobre o que existe além da nossa compreensão. Enoque nos mostra um mundo onde o céu e a terra coexistem, e essa proximidade é o que torna o livro de Enoque tão especial. Para aqueles que buscam compreender o desconhecido, esse texto é um lembrete de que o universo é vasto e repleto de mistérios ainda por serem desvendados. O legado de Enoque é um dos mais intrigantes de toda a história bíblica. Sua vida e seus escritos continuam a inspirar teólogos, historiadores e curiosos. Enoque não é apenas uma figura histórica. Ele é um símbolo da fé inabalável, da busca incessante pelo saber e do respeito pelo divino. Ao registrar o que viu, Enoque nos deixou uma herança que atravessou milênios e continua viva, questionando, fascinando e inspirando todos que cruzam seu caminho. Enoque nos lembra que, embora busquemos entender o mundo e os céus, há mistérios que talvez nunca sejam completamente revelados. Seu legado é uma combinação de fé e sabedoria, e o livro de Enoque permanece como uma janela para o divino, um convite para explorar o desconhecido com coragem e respeito. Ao longo da história, o livro de Enoque deixou uma marca profunda na cultura e na espiritualidade. Muitas civilizações antigas e culturas modernas ainda encontram inspiração nas visões e nos ensinamentos desse texto. Seja como uma fonte de sabedoria, mistério ou advertência, o impacto do livro de Enoque é sentido muito além das tradições religiosas. Ele influenciou desde a literatura e a arte até debates teológicos sobre a natureza do divino e do humano. O poder do livro de Enoque reside em sua capacidade de transcender o tempo. Mesmo que não seja considerado um texto canônico por muitas tradições, ele continua a atrair leitores que buscam entender a relação entre o céu e a terra, entre o humano e o sobrenatural. Enoque se tornou um símbolo para aqueles que questionam e exploram, que buscam um entendimento mais profundo da criação e das forças que moldam nosso mundo. O livro de Enoque também toca em um tema crucial: o livre-arbítrio. Os vigilantes escolheram desobedecer a Deus, abandonaram seus deveres e compartilharam conhecimentos com os humanos. Esse ato de rebeldia trouxe consequências drásticas, tanto para eles quanto para a humanidade. A história nos leva a questionar o equilíbrio entre a busca pelo conhecimento e a importância da obediência e do respeito às leis divinas. A jornada dos vigilantes é um reflexo das escolhas humanas, o poder do livre-arbítrio e as consequências que o acompanham. Em nossas vidas, somos constantemente chamados a escolher entre a ética e o desejo, entre o respeito e a transgressão.
O livro de Enoque nos lembra de que cada escolha tem um impacto, e o livre-arbítrio, embora essencial, deve ser guiado pela sabedoria e pela responsabilidade. A queda dos vigilantes também é um poderoso símbolo do orgulho e da desobediência. Ao escolherem descer à terra e compartilhar conhecimentos proibidos, esses anjos colocaram sua própria vontade acima da ordem divina. Esse ato de orgulho simboliza a tentativa de transcender os próprios limites e o preço que se paga por desafiar a ordem natural. A queda dos vigilantes representa, de certa forma, uma advertência sobre o perigo da arrogância e do desrespeito pelo divino. Essa narrativa de queda é um tema recorrente em diversas tradições espirituais, que enxergam o orgulho como uma das falhas mais graves e a origem de muitos dos males da existência. Ao contar a história dos vigilantes, o livro de Enoque nos convida a refletir sobre nossa própria relação com o poder, o conhecimento e os limites que nos foram estabelecidos. Embora o livro de Enoque seja antigo, suas mensagens são incrivelmente atuais. Em um mundo onde os avanços científicos e tecnológicos nos dão acesso a um conhecimento sem precedentes, a história de Enoque nos lembra de que o saber vem com grandes responsabilidades. A ciência e a tecnologia podem ser usadas para o bem, mas também trazem riscos quando não são guiadas pela ética e pelo respeito aos limites morais. Hoje, mais do que nunca, a narrativa de Enoque e dos vigilantes serve como uma advertência sobre o uso irresponsável do poder. Ao ler o livro de Enoque, somos chamados a refletir sobre o impacto de nossas próprias ações e sobre como podemos usar o conhecimento para contribuir para o bem comum, ao invés de causar destruição e desequilíbrio. Entre as passagens mais poderosas do livro de Enoque estão as visões sobre o juízo final e a redenção. Em suas visões, Enoque vê um tempo de julgamento onde o bem e o mal serão definitivamente separados, e cada ser será responsabilizado por suas ações. Ele testemunha a justiça divina em ação, trazendo tanto esperança quanto advertência para a humanidade. Essa visão de um julgamento final não é apenas uma punição, mas também uma promessa de renovação e restauração. Para muitos, as visões de Enoque representam um chamado para o arrependimento e a busca por uma vida alinhada aos princípios divinos. O juízo que ele descreve nos lembra de que, embora sejamos livres para fazer escolhas, somos também responsáveis por essas decisões. A visão de Enoque sobre a redenção é um símbolo da graça divina, que oferece uma chance de reconciliação para aqueles que buscam sinceramente corrigir seus caminhos. O livro de Enoque nos apresenta uma interessante dualidade entre justiça e misericórdia. Embora Deus seja retratado como um juiz que pune os vigilantes e extingue os nefilim, ele também é mostrado como um ser compassivo que oferece aos humanos a chance de recomeçar. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia é um tema central no texto, refletindo a complexidade da natureza divina e a importância de ambas as qualidades para a harmonia do universo. Essa dualidade nos faz refletir sobre como justiça e misericórdia podem coexistir em nossas vidas. O exemplo de Enoque nos lembra que o equilíbrio entre esses dois conceitos é essencial para uma vida plena e significativa. Devemos buscar a justiça, mas sem deixar de lado a compaixão e a compreensão. O livro de Enoque é uma lição poderosa de como ambas as forças, quando combinadas, são capazes de transformar a realidade. Ao longo do livro, Enoque é mostrado como um modelo de fé e integridade. Mesmo ao testemunhar eventos sobrenaturais e visões de grande poder, ele permanece humilde e fiel à sua missão. Sua vida é um exemplo de obediência e reverência ao divino, e ele é recompensado por sua fidelidade ao ser tomado por Deus.
Enoque nos mostra que a verdadeira fé não é apenas acreditar, mas viver de forma alinhada aos princípios divinos, independentemente dos desafios. A figura de Enoque é uma inspiração para aqueles que buscam viver de acordo com seus valores espirituais, mesmo em um mundo que constantemente desafia essas crenças. Ele representa a possibilidade de se manter íntegro e conectado ao divino, mesmo em meio a tentações e perigos. Ao contar sua história, o livro de Enoque nos desafia a examinar nossa própria vida e a buscar a mesma integridade que ele demonstrou. Embora o livro de Enoque seja um texto antigo, sua mensagem continua relevante e é um presente para as futuras gerações. Ao registrar suas visões e ensinamentos, Enoque deixa um legado que transcende o tempo. Ele nos convida a lembrar que a busca pelo conhecimento e a conexão com o divino são jornadas que devem ser respeitadas e preservadas. A sabedoria contida no livro é um convite para refletirmos sobre nosso papel no universo e nossa responsabilidade com as gerações que virão. O livro de Enoque nos lembra que a espiritualidade é uma herança que ultrapassa gerações e que nosso papel é compreender, preservar e compartilhar essa sabedoria. Ele é um lembrete de que cada ação que tomamos hoje deixa um impacto, seja para o bem ou para o mal, e que nossa responsabilidade é garantir que o conhecimento seja passado de forma a promover o equilíbrio, o respeito e a harmonia. O impacto do livro de Enoque transcende o próprio texto, alcançando as tradições religiosas, os estudos teológicos e até a cultura popular. Sua influência perdura como uma fonte de mistério e inspiração, refletindo as profundezas do entendimento humano sobre a natureza do bem e do mal, do conhecimento e da responsabilidade. Enoque nos deixou um presente, uma narrativa que revela o poder e as consequências das escolhas, seja no reino humano ou no celestial. Ao longo dos séculos, o livro de Enoque inspirou e desafiou pensadores a refletirem sobre a existência e as forças invisíveis que moldam o mundo. A jornada de Enoque é mais do que um simples relato. É uma chamada para todos os que buscam a verdade e desejam compreender o que está além do visível. Seu legado é um lembrete de que o conhecimento é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade, um dom que deve ser respeitado e usado com sabedoria. O livro de Enoque levanta questões profundas sobre fé e ética, e essas questões continuam relevantes até hoje. A interação entre os vigilantes e a humanidade e as consequências que se seguiram são um exemplo do impacto ético das ações e das decisões individuais. Essa história nos convida a refletir sobre nossa própria responsabilidade ética, sobre o uso que fazemos do conhecimento e sobre as consequências das escolhas que fazemos diariamente. Essas reflexões nos ensinam que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma prática ativa que deve ser guiada pela integridade e pelo respeito aos princípios que governam o universo. O livro de Enoque nos lembra de que nossas ações, por menores que pareçam, têm implicações muito maiores e que cabe a cada um de nós decidir como queremos que nossas escolhas impactem o mundo ao nosso redor. Parte do fascínio pelo livro de Enoque vem do mistério que ele carrega. Este não é um texto comum. Ele nos transporta para um mundo onde o sobrenatural e o divino estão entrelaçados com o cotidiano. O livro aborda temas que nos levam a questionar a realidade, a explorar o desconhecido e a buscar respostas para perguntas que a humanidade vem fazendo há milênios. O mistério que cerca o livro de Enoque nos lembra de que há muito que ainda não compreendemos e de que o caminho da sabedoria é uma jornada que não tem fim. Esse mistério é o que mantém o livro de Enoque relevante. Ele nos lembra de que há mais além do que podemos ver e entender, e que a busca pela verdade é um processo contínuo. O livro de Enoque nos desafia a não temer o desconhecido,
mas a abraçá-lo como uma oportunidade para crescer, para aprender e para expandir nossos horizontes. A história de Enoque, dos vigilantes e dos Nefilim é, acima de tudo, um convite à reflexão e ao crescimento espiritual. Ao relatar suas visões e testemunhos, Enoque nos deixa um exemplo de coragem e fé. Ele nos lembra que o conhecimento e a sabedoria são dons valiosos, mas que devem ser acompanhados de humildade e responsabilidade. O livro de Enoque é uma chamada para todos nós, para que busquemos o divino com respeito, para que honremos o conhecimento com ética e para que nunca deixemos de questionar e aprender. Por fim, o livro de Enoque nos convida a refletir sobre o legado que queremos deixar. Ele nos desafia a olhar para dentro e a considerar como nossas escolhas impactam o mundo ao nosso redor. Enoque nos lembra de que o verdadeiro poder está em viver de acordo com os princípios da justiça, da compaixão e da integridade. Que possamos todos levar essas lições em nossas vidas e continuar nossa própria jornada de descoberta e transformação.